amados visualizadores que têm a elevada honra de acompanhar a nossa conversa alargada de Luanda, diretamente das instalações do Comitê Provincial do Partido Luanda. Hoje nós temos a honra de receber o empresário, engenheiro sanitarista, estimado José Palanca, o CEO da empresa Omoenho, a qual teremos aqui a realidade de abordar e elevar a consciência ambiental dos estimados visualizadores. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui no Pod Luanda. É um podcast que já se posiciona como um faz a nível de Luanda, também muito acompanhado, principalmente nós, a nível do partido. Então estamos aqui para poder conversar, ter uma conversa boa, falar de ambiente é sempre bom e alegre. Também aqui tirar algumas dúvidas. Certo. Há sempre dúvidas acerca do ambiente. Os estimados visualizadores também vão ter a cordialidade de expressar comentários, questões pertinentes para que aqui o nosso engenheiro sanitarista, empreendedor, possa sanar toda e qualquer dúvida. Agora, dando aqui início à nossa conversa alargada, sem ainda entrar no âmbito ambiental, mas começando pela vertente mais pessoal, os estimados visualizadores e eu também desejamos saber como é que se iniciou esta paixão pelo ambiente, esta paixão pelo saneamento a nível ambiental, já desde a idade que teve esses sinais. Olha, eu digo que, pronto, não muito intencional, mas acredito que sim. Porque eu cresci em meio à natureza. Eu sou de Benguela, do Lubito, e nas férias todo mundo escolhia, né, os sítios onde queriam ir. Uns queriam vir para Luanda, outros. Onde eu sempre dizia, não, eu quero ir para Canjala. Ok. Que é no interior. E aí, muitas vezes alguns primos riam, mas por quê? Por quê? Porque eu sempre que fosse para Canjala, eu gostava muito, não só de brincar no rio, mas também de plantar, ficar aí em meio à natureza. Era o meu hobby, né? Eu sempre que fosse, eu deixava, não fosse milho, alguma coisa plantada que depois queria voltar a ver. Eu tinha esse fascínio, né? De estar com os animais. Eu ajudava, em certa medida, alguns primos meus a pastar cabritos. Então sempre tive essa vontade de estar presente à natureza. E naquela altura eu achava que isto iria me levar para a agronomia. Portanto, Ok. um dos meus sonhos de criança era ser agrônomo. É, porque eu gostava desse contato com a natureza. E olhando, até que eu fui crescendo, eu sempre tive muita facilidade com as ciências naturais, né? Ciências da terra, matemática, química, sempre foi dentro daquilo que a gente foi aprendendo na escola que mais me interessava. O que eu mais gostava era ciências da natureza. Acho que foi meio que automático depois eu entrar na vertente do ambiente. Pese embora que foi um acidente, foi um erro de percurso. Mas como é que foi esse acidente? Sim, acredito que foi tudo fluiu de forma espontânea, mas como é que foi? Qual foi o ponto de viragem para a Pois, entrada nesta vertente ambiental? perfeito. Eu quando saio do Lubito, vim para Luanda, eu fui estudar para fazer o ensino médio. Eu fiz o ensino médio de Química. Todo jovem que estuda Química quer ser ou engenheiro químico, engenheiro de petróleos ou químico. Então, eu saio do ensino médio, entrei na Universidade Agostinho Neto para estudar engenharia química. Comecei. Neste período, eu fui concorrer a uma bolsa. Naquela de fazer a inscrição, por acaso até quem fez a inscrição é a minha esposa, que na altura era a minha namorada. Oh, fato muito curioso, sim. Ela atrapalhou-se e colocou engenharia do ambiente, em vez de engenharia química, colocou duas opções: engenharia do ambiente e engenharia de petróleo. Eu fico muito chateado, mas pronto, fui lá, fui fazendo. Depois eu passo nas duas opções. Fui confrontado a ter que fazer uma escolha. Aí eu desde sempre olhava sempre os contextos e eu vi, tem muita gente aqui que quer fazer petróleo. O objetivo é ir para o Brasil. Na altura a bolsa era para o Brasil. Qual é o curso a menos competitivo?
pouca gente. Escolhi a opção ambiente. Lá ainda tive a opção de trocar o curso. Quando me deram esta opção, já estava a gostar, já estava a sonhar com o ambiente, Já está já a tinha virado paixão, ativista já ambiental, ambiental. assim. Então eu falei, não, aqui já não tem como, vou ficar mesmo só já aqui. Sim, mas Desde então, de certa forma essa viagem para o Brasil também, falando já sobre essa viagem ao Brasil, o tempo que viveu no exterior, acredito que influenciou muito e fortificou mais esse sentimento a nível de face à proteção ambiental. Lá eles têm a Amazônia, a floresta amazônica, então, são muito ricos em termos ambientais. E também eles estudam de facto de forma efetiva. Isso, de certa forma, olhando para o cenário angolano, que nunca foi assim tão atrativo, tão competitivo. Ah, essa oportunidade foi encarada aqui no cenário angolano, a oportunidade de defesa do meio ambiente aqui em Angola, sempre foi encarada. só que, olha, tem uma questão aqui interessante. Eu, apesar de ter feito curso de Química no ensino médio, meu estágio foi numa empresa de consultoria ambiental. Oh, então os sinais já estavam evidentes, sim. Eu, pronto, tive uma professora de ensino médio que ela é engenheira ambiental, até hoje, por acaso, deixa eu já mandar um abraço para a engenheira Janice Moana Malongo, é diretora provincial, ou do Gabinete Provincial do Ambiente do Pengo, agora, atualmente. Ela, na altura, é minha professora de Química Orgânica. Já estávamos a terminar, queremos estágios, disse não, para os melhores, alguns dos melhores alunos e vem para a minha empresa em que ela trabalhava para fazer aí o estágio curricular. Naquele momento, consultoria ambiental, passou, estava ali, já porque, pronto, tinha que fazer estágio, não estava a ver empresa e confesso que não foi uma boa experiência. Eu não entendia nada de ambiente naquela altura, era muito papel, eu estava a ver isso aqui, toda hora é muito papel, toda hora a escrever, eu não estava entendendo. Epa, lá terminei e fui fazendo a vida. Só que aconteceu o seguinte, quando eu vou para o Brasil, quando eu pronto, decidi que iria fazer ambiente, eu volto a consultar dois meus ex-professores do ensino médio, que eram engenheiros do ambiente, que é a engenheira Janice e a David. Questionei, pá, o que esse curso faz? Ambiente, o que é que vocês fazem? Quais são as saídas profissionais? Quando foram explicando, pode trabalhar em qualquer indústria que tem um departamento de qualidade, saúde, segurança e ambiente, sustentabilidade, como pode trabalhar no setor de saneamento ou podes também enveredar para a área de consultoria e estudos ambientais. Como eu tinha já na memória aquela passagem na consultoria ambiental, eu fiquei com aquilo na mente. E eu vou para o Brasil. O Brasil, por acaso, ele tem um ecossistema, do ponto de vista do ambiente, muito bem desenvolvido. Por quê? Tu ali encontras muitas associações não governamentais de defesa do ambiente, desde associações mais cívicas, como associações mais científicas, encontras muitas empresas de defesa do ambiente, de projetos, de saneamento. Então, eu estava emergido nesse ecossistema, eu comecei a entender de facto não, sobre o meu curso ali, tanto no dia a dia, interação com alguns colegas, que muitos deles já tiveram experiência profissional, já tinham experiência profissional, já haviam trabalhado, outros estavam a começar a trabalhar. E lá tem uma coisa muito bonita que aqui, infelizmente, o estágio curricular, muitas das vezes, ele é feito no decorrer do curso. E a partir do terceiro ano, as empresas começam a aceitar estagiários. Então, neste sentido, eu depois entrei para o estágio de gestão ambiental, trabalhava principalmente com gestão de resíduos na área hospitalar, depois fiz iniciação científica. Então, eu fortifiquei aquilo que eu queria com relação ao ambiente. Depois eu fui olhando para o nosso país, o que já existia. Eu fui perceber que existia algumas associações, como a Juventude Ecológica, já existia várias empresas de consultoria, fui mais ou menos percebendo as saídas profissionais do curso, esta fase ainda no Brasil. Pronto, como todo jovem, eu enveredei também pelo caminho do associativismo, ambiental. Nesse sentido, a partir de lá, comecei já a interagir com
principalmente a Otiva, a fundação agora é Fundação de Proteção do Gás. Fui interagindo. Quando eu volto, basicamente, pela minha característica, eu não consigo ficar parado. Eu tão louco que voltei, não fiquei um mês em casa. Eu tão louco que voltei, já comecei a me envolver com as ONGs. E o que eu pensava na altura? Eu ser formado na área, não vou entrar numa perspectiva só de ativismo. Quero ser útil à associação. Então, sempre que a associação precisasse de caracterização ambiental, uma avaliação do ponto de vista ambiental de uma zona, eu estava ali, fazia e eu fui fazendo essas coisas. Volta e meia, a associação que eu pertencia, que é o TIV, eu fazia de graça, mas as outras associações iam sabendo, nem preciso desse estudo. Pronto, você precisa, vamos já ter que ver aqui alguma contrapartida. Então a consultoria já começou a nascer nesta época? Nesta época. Sim, eu basicamente, eu estava ali contado, antes de começar. Eu no terceiro ano de faculdade, eu iria ser consultor. Mas muitos dos meus colegas não entendiam como assim consultor, porque naquele tempo nós não sabíamos muito bem o que é um consultor. Mas eu, como já estava com esse bichinho da consultoria, pesquisava muito. O que é consultoria? O que é isso? O que é aquilo? Pois, tem uma questão muito interessante que aconteceu naquela altura. Quando nós entramos na disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental, a professora na altura, o que ela fez? Ela não deu muita matéria teórica. Fez ali mês ou 2 meses ou um mês a dar matéria teórica. Toda parte do tempo, até o final do semestre, ela só convidava pessoas que estavam no mundo profissional para virem palestras, seus trabalhos. A experiência prática também, prática. Sim. E apareceram aí umas 3 pessoas que trabalhavam com consultoria ambiental. Eu olhei para as pessoas e hoje, gosto até hoje. Quando eu começo a me espelhar em ti, ver tudo, desde o que? Capacidade capacidade técnica, depois eu vou ver qual é o carro que esse gajo está a andar, tal, para eu ver se eu poderia um dia chegar a ele próximo. Então eu percebi que não preciso necessariamente estar empregado. Eu poder ter uma vida digna. Vida digna, eu digo que teres ali um ordenado no mês que pode suprir as tuas necessidades da tua família. Tens um carro, um lazer. Eu vi que isso era possível lá. Depois eu fui puxando na minha memória aqueles meus professores que eram consultores, percebi que realmente também não estão mal lá em Angola. Então disse, não, eu definitivamente vou ser consultor. E lá para cá eu nunca saí da minha área. Eu quando volto para cá, tive pequenas passagens em algumas empresas, o intuito, inclusive, ver no terreno como é que as coisas funcionam. Estava havendo uma realidade diferente da nossa. Sim. Apesar de ter experiência profissional no Brasil, a nível de estagiário, mas é diferente de você ser um estagiário e ter um profissional em Angola. Então, eu já passei pela Elisal, passei pela Camariche Gestão de Águas, uma empresa que fazia projetos, sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Passei e ainda estou na academia. Estudo contínuo, observando conhecimento. Digo assim, todo engenheiro é ser informado. Você vê mesmo se ele é bom ou não, se ele já foi professor. Ok. Então, o estimado José Palanca também está na docência também. Eu sou professor. Fato curioso, estimados visualizadores. Nosso convidado é docente, ou seja, está a proliferar o conhecimento ambiental, não só aqui para nós, mas também nas salas de aula para outros jovens. Nesta altura a gente foi indo, né? Desde aquela fase, eu fui passando nas empresas para solidificar técnico sobre esse determinado, que a princípio eram matérias que eu iria fazer enquanto empresa de consultoria. Nesta fase, estamos a falar de 2019, 2020, eu já tinha a empresa constituída. Então, só estava à espera de uma oportunidade.
Aí íamos fazendo, já começamos a fazer pequenas formações, pequenos cursos, porque Já alguém, pensava no almoço? nesta altura, a mãe já fazia alguma coisa, Certo. principalmente na área da educação. Já começávamos a fazer treinamentos e elaboração de planos de gestão de resíduos, treinamento de estudo de impacto ambiental. Assim, a meu gás, até 2021, juntei-me com o meu sócio, Gédio Fernandes, aí conseguimos dar uma velocidade maior naquilo que haveria preparado. Mas então, claramente que esta passagem pelo Brasil, em que estado esteve mesmo? Lá Eu no... estive no Rio Grande do Sul, Sim, sim. Então, município de Canoas. ok, lá em Canoas, Rio Grande do Sul, essa experiência, durante esse intervalo de tempo, foi veras preponderante para que José Palanca tornasse o homem que é hoje, ou seja, esse homem apaixonado pelo meio ambiente. E estando dentro deste meio, acredito que como é que faz a conciliação com a vida pessoal, entre a vida pessoal e a vida profissional? Eu digo assim, pronto, só voltando na tua questão anterior, acho que o que foi mesmo preponderante, enfim, foi a parte de ter tido a experiência lá fora, mas é muito mais pela educação da minha mãe. A minha também Certo. foi uma senhora empreendedora. Então já é uma linhagem, ou seja, já é uma linhagem a ser seguida, Já. é hereditário. Eu, por exemplo, nunca tive medo de arriscar, eu nunca tive medo de não ter emprego. Minha mãe, no final do momento da nossa vida, ela tinha uma loja. Depois, quando a loja está abaixo, ela ia fazer agricultura. Depois, quando ela está abaixo, eu cresci de forma inconsciente com esse pensamento de que não necessariamente precisamos estar empregados para a nossa vida andar. Em isto, e depois a minha experiência lá fora, ter estudado no Brasil. O Brasil é um país que os engenheiros do Brasil, eles têm essa característica muito empreendedora. Lá, muitos dos meus professores na universidade, além de ser professores, também tinham empresas, também eram consultores. Então, nesse universo, pronto, deve-se imaginar como é também. Não. Agora, quanto a conciliar, eu digo assim, não existe essa coisa na minha pessoal. Existe vida. Tu tens uma vida. A vida é isso. Eu digo assim, minha vida é o palanca, é família, trabalho, paz. Não. Na minha vida, que está acima de tudo, todos é Deus. Minha família, minha mãe, filhos, pai, meus irmãos, meu trabalho. E depois o resto. Então, nesse sentido, é o quê? Só precisas ter limite. Tens limite, vai estar atrás. Mas tudo parte de um princípio. Há momentos da vida que tu não podes ter limite. Quando nós estamos a falar de trabalhar, somos empreendedores. Que depende muito de onde tu queres chegar para te impor certo limite. Eu hoje já posso dizer, não, estou num trabalho. Servo para Deus e para minha família. Mas pode ser que em algum domingo eu possa trabalhar. Pode surgir essa necessidade, pode Pode surgir surgir essa também, necessidade. sim, sim. Então, essa coisa de vida pessoal, o melhor é você integrar tudo. Aquelas pessoas que fazem parte da tua vida pessoal entenderem o contexto do teu trabalho. O trabalho não pode evadir a vida pessoal e a vida. Então, você tem que estar sempre em harmonia. E essa harmonia é o quê? Em alguns momentos tu vai estar 90, 10. 90 pode ser de 90 trabalho, 10% trabalho. Em outros momentos isso vai se inverter. Isso da nossa vida. Eu quando estávamos a começar na UEM, eu não tinha limites. Não tinha limites no sentido. Eu tenho um projeto para terminar naquela altura no funcionário, era só mesmo eu e o sócio, e eu, dentro da sociedade, tenho a responsabilidade de ser o operacional, eu sou o gestor, e estou ali para empurrar, fazer as coisas acontecerem. Então, havia momentos que eu trabalhei às vezes 7, 8
Agora tinha que terminar às 4. Oh, Isso era um texto da minha vida. carga. Subcarga é trabalho. Isso assim. Não pensa como Sem, subcarga, sem pensa como descanso. trabalho. Sem descanso. Não. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo de haverá tempo de colher. Aquele era tempo de plantar. Estava a plantar. Então, eu sempre penso assim, não, vou plantar. Vai chegar um momento, eu mesmo no ano eu faço isso. Trabalho. Tem sempre um mês, isso aí, uma família. Aquele é o momento. Então, mas outra parte do ano eu estou a plantar. Então, a minha forma de conciliar é isso. Tem sempre um momento que eu vou desafogar. A minha forma de desafogar normalmente é sair com a família, fazer alguma coisa em família ou com a esposa, aí e por aí. E agora, não tenho tido problemas. Relação, mas já tive problema mesmo porque eu não tenho limites com o trabalho. Se eu entender que eu tenho que fazer isso tem que acontecer. Eu sou capaz de começar às 24, depois aí trabalhar. É uma mente que não para. É uma. Não consigo parar. Por isso que eu te disse hoje assim, um dia não foi produtivo. Só um pouco, sim. Pelo número de reuniões, sim. Só reuni uma vez, às 10 horas. Agora, mas pronto, isso tudo faz parte da minha forma de entender a vida. Por quê? Porque nós que estamos a vir de um contexto social desfavorável, quando temos certos traumas, temos certos pensamentos. A nossa mente está sempre a tentar olhar para frente e buscar qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio. No meu caso de consultoria, qual é o próximo projeto? E tem essa dificuldade de celebrar, achamos está tudo a correr bem, eu já começo a pensar, daqui a 3 meses. Uau. Ou seja, é um pensamento a longo prazo. Então, são coisas Mas será que é uma ansiedade também? Isso é ansiedade. Sim, isso claramente é ansiedade. E é próprio. Normalmente o empreendedor ele é ansioso. Porque tu nunca estás tranquilo. Eu digo assim, eu sigo a máxima de um empresário brasileiro, Flávio Augusto, que ele diz que a estabilidade não existe. Não existe essa coisa de eu tenho um emprego estável. CEO da WhatsApp, certo? CEO da WhatsApp. Não existe porque eu, na altura, estava no Brasil. Bom, naquela do colegas e tal. Uma vez nos apercebemos que o pai trabalhava muito tempo numa multinacional, supostamente tem um emprego estável. Estável, sim. Estava a ter alguns desafios e teve que demitir alguns funcionários. Este senhor, das pessoas que têm de ser demitidas, já estava na empresa acho que há mais de 20 anos. Então, a ideia de estabilidade, quer no negócio, quer na vida, existe. É momentâneo. Tudo é momentâneo. Eu tenho muito essa perspectiva. Então, é isso que eu estou sempre a olhar para o próximo desafio. O que eu vou fazer? Penso muito. Se a nossa empresa, no caso a mãe, eu tenho, não sobreviver daqui a 20 anos. Penso muito. Quando eu já não tiver cabeça para consultoria ambiental, será que a empresa vai sobreviver em mim? Olha, de um outro corpo de direito. Certo. Então, são essas coisas que eu na minha vida. Certo. Mas acredito que quando do processo da Almoe eram muitas dificuldades. Desses momentos, quais são as maiores dificuldades que teve? Principalmente neste âmbito, né, de consultoria ambiental, aqui no nosso país. Qual foi o meu principal desafio? O principal desafio é que eu não era conhecido na área do ambiente. Na área do ambiente, da química. Não fiz a universidade aqui em Angola. Não, a maioria dos profissionais estão nas empresas, estavam nas empresas, nas administrações, eram pessoas que se conheciam, porque foram colegas, estudaram aqui. E eu não. E depois, tinha recursos da empresa.
Tem noção, a empresa, eu antes de fazer a abertura da empresa, com ele, cheguei lá, bota, não foi. O que entras como sócio. Ele não acreditou muito, ficou a me enrolar, vamos fazer, não vamos. Eu depois tive que ir primeiro. Da empresa, não tinha dinheiro para o certificado de consumo. Era 300 mil quase. Eu não tinha. Eu era professor de um colégio. O salário mal chegava para mim, para a esposa. Não, era recém-casado. Tinha também esse elemento. Quando aparecesse alguma coisa, eu tinha que alugar certificado. E as pessoas na altura do valor que eu cobrei. Eu era consultor novo, quase que ninguém conhecia, então os meus projetos não eram de qualidade financeira, eram projetos assim, que a parte financeira era muito pouca. Então eu estava nessa luta, estava a virar já um ciclo vicioso. Esse foi um desafio. O desafio sabe que esse mercado ele é um pouco fechado. O mercado de consulta, ele funciona com confiança. Então, para eu ter confiança em ti, eu preciso te conhecer. Eu não te conheço. Como é que eu vou confiar e tentar te indicar para um projeto? Então, naquela altura, o que eu pensei? Fazer vídeos. Promover o trabalho. Sim. Eu fazia vídeo de tudo, desde... problema de chuva, eu fazia um vídeo sobre as chuvas, como é que podemos mitigar. Problema de resíduos, eu fazia um vídeo sobre resíduos. Vídeos sobre consultoria, elaboração de planos e por aí vai. Para ter noção, nosso negócio começou a destravar, na pandemia. Justamente na onde as pessoas estavam confinadas. Certo. Mas como é que ocorreu isso? As pessoas estavam confinadas, queriam fazer alguma coisa, estavam aborrecidas em casa. Sim, tédio. E aí eu lancei um programa de cursos da área do ambiente. Olha, naquela altura, aquilo foi já a minha última, como se diz, o meu último tiro. Eu me lembro que eu fui no banco, eu aguentei fila no banco às 7 horas, até tipo 13, quase 14 horas. Quando chego na conta de tinha 30 mil kwanza, era já meu último recurso. Ei. O colégio já não estava mais a pagar, o colégio só nos pagaram 3 meses, depois já alegaram falta de recursos financeiros. Então, neste momento, eu comecei a fazer sabão. Lembrei-me que tanto eu como a minha esposa estudamos química, então começamos a fazer sabão e alguém vinha e vendesse os sabões para nós. Mas também eu disse, tem que fazer alguma coisa na área do ambiente para ver se aumenta um bocado essa nossa receita aqui de casa. Eu lancei um programa de cursos. Eu me lembro, acho que era 15 mil kwanzas. Como é que foi a aderência? Eu não tinha esperança, mas a aderência foi muito boa. O curso foi 15 mil kwanzas, eu tinha alunos. Online? Tudo online. Aquilo foi uma maravilha. Tudo online. Foi o primeiro. Depois já não parei mais. Mas por que teve aderência? Primeiro que eu estava fazendo Facebook, estava nas ONGs. Então já tinha aquela credibilidade, as pessoas já viam. Não, é um engenheiro ambiental sanitarista. A maioria das pessoas que pagaram o primeiro que me conheciam e de outras que eu participando. Aí o elemento que foi mencionado pelo estimado José Palanca, ou seja, do mercado precisa de conhecer, os colegas precisam de conhecer uns aos outros. Certo. Sim. Aí estamos no elemento confiança, sim. E aí foi indo. Depois, quando fizemos a sociedade, conseguimos depois tratar o certificado. Eu me lembro que depois do certificado há algum tempo, ou antes de ter o certificado, havíamos conseguido nosso primeiro projeto de construção. Estudo ambiental simplificado de uma posto de medicina. Ele foi 600 mil mais bem-vindos da minha vida. A satisfação de ter feito aquele estudo naquele momento, sim. Foi uma coisa de loucos. E
Sim, fizemos, nos dedicamos, foi intenso. Eu virei noite, também tem uma coisa. Eu acho que estava na consultoria, eu fazia impacto ambiental, plano de gestão de resíduos, nunca tinha feito estudo ambiental simplificado. Foi a primeira vez que eu estava a fazer. Epá, correu tudo bem, conseguimos entregar o projeto e depois a empresa foi licenciada e, epá, e de lá para cá, digo assim, nunca, sempre houve momentos bons, maus. Nunca passamos um mês sem sequer. Então, essa questão de projetos, de desafios, ou seja, a empresa é muito produtiva. E, de certa forma, o estimado José Palanca também fez uma diversificação, é multifacético, né? Como por influência da sua progenitora, tem passado também essa visão aos filhos, nesse caso, não é só engenheiro, comprometido, né, com as questões ambientais, também empresário, tem muitos negócios. Perfeito. Pronto, Sim. os meus filhos ainda são muito pequenos, mas têm o passado. Ela sempre fala, você lhe pergunta, quer ser o quê? Ela quer ser chefe. Ou Mas seja, é, ela já está mas é muito porque, tanto olhando pela mãe dela, que também é empreendedora, olhando pelo pai. pelo pai, sim, sim. E na maioria das vezes, às vezes ele quer ser quê? Ela diz, quero ser engenheiro, Ah, quero ser engenheira. Ela vê muito o pai. Mas e isso não pode faltar. Na Bíblia tem um provérbio, né? Que diz que ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela for grande, jamais se desviar desse caminho. Eu acho que tudo aquilo que é bom que nós temos, nós acreditamos, é importante passar para os nossos. certo. Então, são coisas que eu vou passando muito no viver. Daí volto naquela questão de não existe essa coisa, vida pessoal e vida profissional. Se você tentar separar, em algum momento vais falhar num desses locais. Então, aqui temos que jogar só equilíbrio, Equilíbrio. contexto da nossa vida. Estimados visualizadores, não se esqueçam que vocês podem e devem mandar os vossos comentários, as vossas questões mais pertinentes para que possam ser sanadas aqui pelo nosso estimado José Palanca, uma figura empreendedora, um jovem comprometido com as causas nacionais. Estimado José Palanca, e agora conciliando, fazendo a conciliação, já disse, né, que não é amante desse termo da conciliação, mas fazendo esse equilíbrio as consultorias ambientais com a vida empreendedora, acredito que haja uma dificuldade a parte, tendo em conta que ou até hoje, né, nós encontramos que esse setor ambiental principalmente encontra-se muito rústico, muito verde. Como é que faz? Ainda não está muito maduro, né? Sim, sim. Está muito verde. Não, é assim. O setor do ambiente ele é vasto. O ambiente tem muita coisa. E o ambiente, o setor do ambiente conhecido, é esse de defesa do ambiente, por causa das zonas. Aí vai. Eu digo assim, este também é um dos motivos que eu reduzi bastante a minha intervenção dentro do palco das ONGs de defesa do ambiente. Quando tu és consultor, tu és empresário. E muitas das vezes o empresário ambiental, o ativista ambiental, eles andam juntos sempre e aquilo que o empreendedor ambiental, o engenheiro, o consultor vai trazer de soluções, muitas das vezes são demandas que surgiram das observações do ativista. Mas em algum momento, o caminho que o consultor poderá estar a ser seguido não é necessariamente o ativista acha ser o mais correto. Porque em algum momento, vamos lá, o consultor ambiental ele trabalha com o tripé da sustentabilidade. Que é a medida ou a solução deve ser ambientalmente correta, socialmente justa, economicamente viável e agora até aumentamos mais um pilar que é culturalmente aceite. Só que neste elemento, muitas das vezes o ambiental, vamos supor, vamos implementar aqui um projeto
realmente vai ter um impacto ambiental significativo. Mas o impacto social é positivo, muito positivo. Vamos gerar muitos empregos, vamos diversificar a economia. O impacto econômico também vai ser muito positivo. O Estado vai arrecadar, as pessoas vão ter poder de compra. Do ponto de vista cultural, ele aceite. Realmente, tem algumas debilidades. O consultor, olha, o projeto pode ser implementado desde que se implementem as medidas mitigadoras. E muitas das vezes, eu, Palanca, como ativista, há elementos que para mim é não. Há projetos que, mesmo que vai gerar emprego, não. No longo prazo, teremos ter consequências que possivelmente acontecem. Neste momento, o consumo ativista podem. E isto é normal, e é bom que assim seja. Que não podemos estar todos da mesma forma. O ativista ambiental, ele é um elemento de pressão. Tem que estar ali para pressionar. O ambiental, o engenheiro ambiental é aquela pessoa que vai trazer a solução que vai caber tanto para o ativista, tanto para o Estado. Então, nesse sentido, é um setor que realmente está em crescimento, principalmente na parte ambiental. Hoje já temos muitos profissionais do ambiente. Em muitos anos nós tínhamos muitos ativistas. Hoje continuamos a ter muitos ativistas e é bom. Tenhamos mais, mas também temos os profissionais do ambiente. Profissionais do ambiente, eu estou a falar de engenheiros do ambiente, gestores ambientais, técnicos de higiene e segurança no trabalho, técnicos de qualidade, técnicos de sustentabilidade e por aí vai. São profissionais, engenheiro florestais, engenheiro hidráulico, são todos profissionais do ambiente. Hoje já temos uma associação de profissionais do ambiente, temos a EGA, Associação Nacional de Engenharia e Gestão Ambiental de Angola. Temos uma associação profissional de saneamento, outrora não tínhamos, e entre outras. Então, essas associações, quanto mais elas existirem, fazerem colóquios técnicos, científicos, isso vai fazer com que esse setor evolua. Amanhã vamos ter, sim, um ativista, mas vamos ter também técnicos, cientistas da parte do ambiente. E não só vão reivindicar, vão trazer dados técnicos e científicos e soluções tecnicamente viáveis. Agora, para um consultor aqui angolano, ou que esteja trabalhando no mercado angolano, é mais favorável que ele opte pela vertente privada ou pela vertente pública? Face à condução dos seus trabalhos, face... Eu digo assim, tudo depende do teu contexto, do contexto do teu município ou da tua província. A consultoria ambiental ele é um serviço necessário para qualquer atividade econômica. Imagine que para a construção desse edifício aqui, muito antes de se colocar o edifício, nós precisaríamos elaborar o estudo de impacto ambiental. Para ver até quanto vai existir o impacto ambiental, quais são as medidas de ação. E também elaborar o plano de gestão de resíduos de construção e demolição. Para podermos licenciar, o que é licenciar? Permitir. Podemos permitir para o governo, da sua entidade, que é o Ministério do Ambiente, permitir que se construa aqui esta permissão, ela vem na forma da licença. Mas para te cederem a licença, tu precisas elaborar esses estudos. E quem elabora esses estudos? O ambiental. Então, esta é uma demanda, é um serviço. Agora, como ele vai optar? E temos vários setores, tanto privado como público, pequenas, grandes empresas, setor petrolífero, não petrolífero, indústria e por aí. Imagine que alguém que está nos acompanhando agora e quer ser consultor. A primeira coisa que ele tem que fazer, se ele eventualmente está formado numa das áreas de ciências naturais que pode ser consultor, ele tem que olhar para o seu município. Primeiro tem que olhar para si, para o seu contexto.
interno. Interno no sentido, olha, quais são as condições que eu tenho hoje? Eu, por exemplo, quando comecei na consultoria ambiental, não tinha carro, isso é muito importante por causa do deslocamento, não tinha condições financeiras para estar a pagar carros de aplicativo, Ou seja, sem recursos mesmo, não sem... tinha recursos. Então, estás daquela posição onde eu estava, olha primeiro para o teu município, precisas ter mobilidade. Dentro do meu município, quais são as atividades econômicas que existem no meu município? Não, no meu município tem indústria, tem clínicas, tem hospitais, está surgindo muita construção de condomínios, estaleiros, fábricas, é perfeito essa visão. Agora eu vou olhar para o decreto presidencial 117/20, que é o Regulamento Geral de Avaliação de Impacto Ambiental. O que é que esse decreto me informa? O que é que ele é importante? Ele é importante que ele vai ditar quais são os setores, quais são as atividades que devem ou não ser licenciadas. Então, com base nisso, eu sei, olha, a construção do hospital precisa de licenciamento ambiental. As lojas precisam de plano de gestão de resíduos. As oficinas precisam também de plano de gestão de resíduos. Então, dentro do meu município, a fazer plano de gestão de resíduos. Então, ele tem que olhar nesta vertente. Depois, eu tenho carro, então, eu posso, em vez de olhar o município, posso olhar Luanda toda. Então já é bem mais... Já é simples, porque no princípio tu precisas estar ali. Precisas participar nos eventos técnicos, nos fóruns, é para tanto conhecer pessoas como conhecer potenciais clientes e parceiros, para depois tu ires para frente com a relação a obter clientes ou projetos. Então tens que olhar nesta vertente. Primeiro, olha para si, quais são as condições que tu tens. Segundo, o teu município. O que é que existe no meu município que carece de estudo de impacto ambiental? Hoje define a tua estratégia. O que é que eu tenho, o que é que tem no município, como é que eu vou atuar. E nesse caso, o Almoinho também, né? Já tem, acredito que já tem uns bons anos. Quantos anos o Almoinho está no... Olha, a Almoinho está no mercado desde 2017. Tem também feito a capacitação dos quadros para uma melhor entrega de Olha, serviços. para ter noção, a Almoinho ela é uma empresa de consultoria e formação. Nós também somos um centro de formação. Ministramos cursos ligados à área do ambiente, desde estudo de impacto ambiental, auditoria ambiental, plano de gestão de resíduos, monitorização ambiental, cursos ligados à área de higiene e segurança no trabalho, o próprio curso de técnico de higiene e segurança no trabalho, curso de sistema integrado de gestão, curso de ESG, sustentabilidade corporativa. Então, os nossos técnicos, eles são capacitados todo ano, ao longo do ano, com vários cursos, não só nossos, da nossa empresa, como também de formadores externos. Para ter uma ideia, no mês de fevereiro, nós promovemos uma formação interna para os nossos técnicos, voltado a tratamento de águas e tratamento de águas residuais. Nós fazemos monitorização ambiental em ETAs, estação de tratamento de água, TARS, estação de tratamento de água residual. Sentimos que os nossos ETAs e ETAs. ETARS. Qual é a diferença nesse Qual é caso? a diferença? Sim, A nós ETA, precisamos de entender. Sim. A ETA, ela coloca a água em padrões de potabilidade para ser consumida. Depois de fazermos a captação da água num rio, num lago, precisa ser tratada para a gente poder consumir. A ETAR, ela trata a água residual. Depois de eu excretar, no vaso sanitário, ela é encaminhada, antes de ser depositada na natureza, ela tem que ser colocada em padrões. Quando eu introduzir na natureza, não vai impactar o meio receptor. Ou seja, então são medidas preventivas que têm sido tomadas para Perfeito. que o impacto ambiental não seja negativo. Certíssimo. Mas olhando agora para o cenário atual, vamos falar de Luanda, não do país todo. Como é que está? Verificamos muita poluição, verificamos muita degradação a nível ambiental. Quanto às redes de esgotamento, devem ser mais intensificadas, mais propagadas, ou as suas estruturas estão confiáveis para o atendimento dos luandenses? Luanda tem desafios.
desafios muito grandes do ponto de vista técnico. Que, pronto, Luanda é uma cidade que cresceu abruptamente, em pouco tempo, não houve tempo suficiente para planejá-la como deve. Temos alguns avanços, principalmente com são algumas etares, a implementação com em certo grau, de sistemas de recolha de resíduos, padrão, tipo recolha ponto a ponto, mas o nosso grande desafio no saneamento de Luanda primeiro, com relação ao planejamento. Cada município deve planejar o saneamento de forma integrada. Isso eu quero dizer. Dentro da componente do plano diretor, tem que ter a parte do plano diretor de saneamento. Este plano diretor de saneamento é como se fosse, dentro de uma construção civil, desenho arquitetônico. É conforme quem é a base. Conforme os engenheiros que lidam com estrutura vão se basear no projeto. Então, o plano diretor de saneamento é o projeto para termos uma Luanda limpa. Como é que isso funciona? O plano diretor é onde nós vamos definir que tipo de modelo de saneamento nós queremos para Luanda, para aquele município. Ou seja, não pode ser um planejamento modelo tipo para todos. Sim. Tem que ser porque os municípios eles diferem de acordo com a sua especificidade. Então vamos olhar para um município, por exemplo, Talatona, tem que ter um plano de saneamento que se adequa à sua realidade. Este plano de saneamento vai dizer, olha, não, para nós aqui a questão do esgotamento sanitário, a drenagem, ela não é unitária. Unitária é quando nós colocamos no mesmo canal, no mesmo tubo, a água de esgoto, a água da chuva. Não, para nós aqui tem que ser separada. Mas separada como? Parcial ou absoluta? Para nós é absoluta. Isso faz-se com base em estudo diagnóstico do município. Não faz-se aleatoriamente. No Kazenga, nós face a nossa necessidade também podemos fazer separado. Mas esse estudo tem que ser feito com mais aderência ou nem por isso? Acho que tem que se fazer mais ou não? Eu creio que deve-se fazer mais, mas já muitas das vezes o diagnóstico já temos. Certo. Já temos. Às vezes, em certa medida, nós precisamos implementar, outros precisamos... nós precisamos primeiro definir. Eu acho que neste momento está a ser elaborada a lei de saneamento, Ministério da Energia e Água. Vamos esperar esta lei de saneamento. Creio que nesta lei vamos ter muitas das diretrizes que vai guiar depois a execução do saneamento básico. Por quê? Porque hoje por hoje estamos a fazer, por exemplo, olhando para o lixo, estamos a fazer recolha de resíduos, não gestão de resíduos. Recolha é apenas um elemento da gestão de resíduos. São elementos totalmente diferentes. Sim. É um passo da gestão de resíduos. Sim. Então nós precisamos fazer gestão do saneamento básico, gestão de resíduo, para depois nós podermos medir qual município realmente é saneado, é limpo. Porque nós temos as etares. Até que ponto essas etares estão a funcionar? Qual é a qualidade do esgoto que chega nas etares? Como é tratado esse esgoto? Aonde é depositado depois de ser tratado? Precisamos ter esses dados. Sim, mas agora nós sabemos ou verificamos que a maior parte do lixo, da recolha de lixo que é feita, dos esgotos, vai diretamente para o mar, para o oceano. Isso não aumenta mais ainda na poluição ambiental? Aí que eu disse que o planejamento e quais são as medidas que podem ser tomadas para prevenir? Primeiro, volto planejar. As coisas só estão assim porque temos uma deficiência no planejamento do saneamento. Com isso eu quero dizer o quê? Se nós planejássemos de forma integrada, nós nunca iríamos cogitar ter em determinados municípios canais abertos, ou valas de drenagem a céu aberto, a ser em galerias fechadas. Nós não iríamos cogitar em determinados pontos misturar um coletor de resíduos ou um contentor na frente de uma vala. Então nós precisamos muito mais agir
precisamos sentar e ver como é que está o nosso saneamento em Luanda. E de certa forma chega a afetar a classe empresarial também. Chega. Por exemplo, uma das coisas que nós precisamos rever, quando eu digo na questão do planejamento, olhando para o saneamento básico, temos que pegar alguns exemplos de fora que são muito bons, do tipo, a empresa operadora de gestão de resíduos ou de recolha de resíduos não pode ter um contrato de 2 anos. É muito pouco para se fazer investimentos. Então, os contratos de recolha de resíduos deviam ser mais longos, mas com algumas cláusulas que obrigassem as empresas a implementar alguma infraestrutura de gestão de resíduos. Exemplo, o município de São Paulo, um dos contratos de resíduos que ele teve, obrigou a operadora, na altura, que ok, tu vais ficar, são 9 ou 13 anos, esse tempo, mas tens que me construir uma central de valorização de resíduos. Vai ficar para o município. Tens que me construir uma etária, uma estação de tratamento de águas residuais. Tens que, tá vendo? Se a gente desenvolver o nosso plano nesta vertente, a longo prazo vamos conseguir não só fechar o ciclo, fechar a cadeia da gestão de resíduos e implementar a economia circular. Sim, mas isso também é uma questão que nós podemos verificar como uma questão de ignorância, certo? Porque a gente não tem conhecimento destas medidas que podem ser tomadas dessa forma. Então há sempre a necessidade de propagar esse conhecimento para os irmãos angolanos que não têm sequer noção. Perfeito, eu digo assim, todo projeto de saneamento ou ambiental, se não vier acompanhado com a comunicação, sensibilização ambiental, está fadada ao fracasso. A educação ambiental é contínua e permanente. Sempre temos que fazer educação ambiental. Não tem meio termo. Existe, a nível do Ministério do Ambiente, a Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Por acaso, está muito bem elaborada e está sendo implementada muito bem. Eu temos a doutora Carélia, que é a diretora nacional de Educação Ambiental. Nós que estamos na sociedade civil, estamos nas empresas, temos que ser um braço para propagar essa Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Porque a educação ambiental ela faz de 2 formas. De forma formal e informal. Informal, certo. E para o nosso contexto, no nosso país, nós precisamos atacar na mesma proporção, com a mesma intensidade, quer na forma formal, quer na forma informal. E depois de um tempo, temos que metrificar, temos que ter dados, quantos angolanos foram sensibilizados, em quanto tempo, quantas vezes, porque a educação ambiental não é eu passei um dia, falei de algumas coisas sobre ambiente, sobre a importância, sobre o que você deve ou não deve fazer, não. Tem que passar, em média, umas 5, 6, 7 vezes. Depois disso, temos que ter coragem. O Estado tem que ter coragem a punir. É punição. Ruanda hoje não tem plástico. E trouxe uma lei e com punições, com penas bem rígidas. Cidadãos hoje em dia até banalizam isso. Sim. Já está mesmo sujo. É por aí, Depois, é por aí. Então nós precisamos, depois de implementar certas medidas de educação ambiental, é mesmo a mão pesada do Estado, para que as pessoas tenham consciência do certo ou errado. Porque mais velho, já temos muitas certezas. Se você todo dia me dizer, olha, palanca, para o lixo, separa o lixo. Eu sei que tenho que separar o lixo, mas muitas das vezes posso fazer o errado de forma inconsciente. Então, ali já não posso dar a tua bondade. Implementar mesmo medidas rígidas, para as pessoas cumprirem também, né? Mas essa medida rígida tem que aparecer depois de termos infraestrutura suficiente. Sim, porque nesse caso, como é que por quê? Imagine que eu estou Zango 3. Fizemos um estudo no Zango 3. O que nós percebemos no Zango 3? A maioria dos focos de lixos, as lixeiras que existem, é em grande parte porque a contentorização é insuficiente.
Grande parte, não é essa a única medida, mas em grande parte é isso. Nós fomos, mapeamos todos os contentores que existiam, que tinham na altura, que agora já tenha mudado, e colocamos isso num mapa geográfico e nós percebemos que sim, na via principal, aquela via do Zango, tinha muitos contentores, mas dentro do bairro eram pouquíssimos. Então, e as pessoas não conseguiam, sua casa, até chegar na via principal para depositar o lixo, uns faziam um caminho mais fácil, que era ver um ponto aí que ninguém está a ver, colocavam ali o lixo. E agora, quais são as medidas que foram apresentadas para a solução deste caso? Não, a medida aqui é mesmo aumentar a contentorização. Aumentar a contentorização e a fiscalização. Porque quando eu, por exemplo, Ken, vou te obrigar a colocar o lixo no contentor, tens que saber isto é um contentor, e onde ele está. Então tu vais me perguntar qual contentor. Reclamações, as desculpas. Sim, aí vem as desculpas, porque eu, como cidadão, eu vou sempre pelo caminho mais fácil. Não tem contentor, vou fazer uma curva, não tem ninguém num beco, coloco no chão. Então, aqui temos que evitar isso, porque depois é ali mesmo, vira um ponto de proliferação de doenças. E vai isso impactar a saúde pública depois do próprio município e pode escalar para nacional. Então, eu penso que primeiro temos que ter essas infraestruturas. Depois disso, sim, vamos colocar a mão pesada. Creio que vai surtir efeito. Como é que isso pode impactar a economia? Como é que isso pode impactar a economia? Imagine hoje quanto é que nós gastamos só caminhões carregar lixo misturado com areia. O resíduo sólido de Luanda, ele tem mais de 30% de areia. Isto aqui é um gasto desnecessário, principalmente para a gestão pública. Depois, a falta de recolha eficiente, isso faz com que o nosso índice de desvio de resíduo que vai para a terra fica muito baixo. Isso quer dizer o quê? Quando imagine que eu estou com esta garrafa, se eu conseguir desviar essa garrafa do aterro e ela ir para reciclagem, digo, não só ficar reciclagem, Sim. aumento mais emprego, como também reduz recursos naturais. Então, se eu mandar isso só para o aterro, eu continuo. Um aterro é um espaço inaproveitado. O que é um aterro? Um local onde nós vamos aterrar resíduos. A linguagem terra-terra, vamos enterrar, vamos guardar. Tema para amanhã. Se eu mando isso para o aterro, basicamente eu estou a usar o meu espaço inadequadamente. Se eu não mandar para o aterro e ficar disposto de forma irregular, conforme fica, é essa garrafa que amanhã vai para a vala. Impacto ambiental negativo. Que causa impacto ambiental. Depois, obstrui a vala, aumenta em tempo de chuva as nossas ações e enchentes. Depois chega no mar, os peixes e as tartarugas confundem isso com comida. Depois comem, umas morrem sufocadas. A que comerem microplástico, depois eu como peixe, depois aquele peixe que tem microplástico vai me dar câncer. Feito dominó. É isso. Então, isso vai impactar não só a economia, vai impactar a saúde pública e vai impactar o ambiente. Tanto positivamente, se eu fizer o certo, como negativamente, se eu fizer errado. Certamente, estimados visualizadores, nós estamos aqui numa conversa largada, de facto, de facto, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Queria dar mais uma questão ao nosso estimado José Palanca. Está nesta vertente, neste âmbito, podemos assim afirmar 2 décadas já? Eu começo com... Não, uma década alguns anos. Então, como é que encara, pelo menos daqui a 5 anos, ou mesmo uma década, daqui a uma década, como é que encara a questão ambiental aqui no nosso país? Quais são as suas expectativas? Pronto. Eu gostaria que daqui a 10 anos a questão ambiental para as empresas deixasse de ser obrigatória e passasse a ser uma ação consciência empresarial. Mas como? Como? Se as empresas não olhassem para o setor ambiental como um custo,
mas como um setor estratégico para o seu negócio. Porque o ambiente, quando a gente não lida com ele, ele é um risco para o negócio. Só que hoje as empresas não prestam a devida atenção porque ele é um risco não financeiro. As empresas hoje, infelizmente, só prestam atenção a riscos financeiros. Então, daqui a 10 anos, eu gostaria que as empresas, muito antes de começarem a operar, e depois que passar um fiscal da empresa, começarem a correr atrás para elaborar os estudos, eles implementem ou adicionem as questões ambientais dentro do seu plano estratégico. No sentido, vamos começar a operar? Sim, mas vamos preferir energia da rede em vez de geradores a combustão. Mas vamos preferir eficiência energética, vamos fazer reuso de água, vamos instalar uma estação de tratamento de águas residuais sem ser o Ministério a nos obrigar, mas por consciência da empresa, consciência da gestão, que nós pensamos no amanhã do nosso país, nós não queremos poluir as nossas linhas d'água, nós não queremos poluir os nossos mares. E também que nós, os angolanos, eu gostaria que cada angolano olhasse para o ambiente não como folclore, não como uma coisa bonita, mas como um setor que pode impactar grande e significativamente para a vida dele, para a vida dos filhos dele. Aí só assim que as próprias pessoas vão parar de fazer algo que nós vemos muito. Para quem anda por Luanda, principalmente na estrada, vê muito. A pessoa acabou de beber uma gasosa, uma água, janela. Então, isso também é uma coisa que tem que parar. Nós precisamos ser povos conscientes. Que não é só apontar nossos dedos ao Estado. O Estado tem que limpar a rua. O Estado tem que recolher o lixo. Sim, mas o que eu tenho feito? Será que Porque imagine que eu às vezes penso, não, eu sou uma garrafa. Não, eu não sou uma garrafa. Nós aqui em Luanda somos 10 milhões, né? 11 milhões. 11 milhões. Não, são 11 milhões de garrafa. Imagina isso tudo nos nossos mares. E depois nós gostamos de peixe. Certo. Complicado. E quando você impacta os oceanos, você compromete a vida na Terra. O oceano é uma autossabotagem. É o nosso pulmão. Quando você impacta o oceano, acabou. A longo prazo acabou. Então, é importante nós termos essa consciência. Esse é o meu sonho. Meu sonho é um dia ter Angola saneamento total em todos os municípios, em todas as comunas, lá no meu mato, na Canjala, ter saneamento, não ter uma hectare, ter uma hectare de reuso, não ter um aterro, mas ter uma central de valorização de resíduos. Nós também não podemos só olhar exemplo dos outros, nós também temos que ser exemplo. Sim, de forma interna. Eu às vezes em conversa com meus amigos da igreja, eu digo assim, realmente é bom lermos os exemplos da Bíblia, os testemunhos. Nós na linguagem religiosa usamos essa terminologia. Eu também quero ser um testemunho. Tá vendo? Eu não posso, o meu filho, aí buscar coisas boas, não pode ser só nos exemplos bíblicos. Ele também tem que olhar para o pai dele e não, vou fazer isso, o pai nunca fez, porque a minha mãe nunca fez. Então, e nós não podemos só olhar, não, a Europa, a Noruega, o Brasil, os Estados Unidos, não. Alguém tem que falar, em Angola, nós, de 100% da água residual que entra na Zetar, só 10% é que a gente coloca no mar. O resto tudo a gente reusa. Mas podemos conseguir, não achas? Não, claro que podemos. E nós vamos, por isso é que contamos com o Dr. José Palanca também, para continuar a propagar essa informação, para continuar a elevar a consciência ambiental dos nossos estimados visualizadores que acompanham o trabalho. É um tema de fato pertinente e nós devemos, a cada dia que passa, pensar muito mais e a longo prazo sobre o que é que nós queremos, porque de certa forma impacta outras gerações. Perfeito. Contem comigo que contamos contigo. Não, muito obrigado. O ambiente tem um slogan que diz que o ambiente é de todos nós. Exatamente. Então, se é de todos,
o esforço de cada um, quando a gente somar os nossos esforços, tem força suficiente para derrubar gigantes. Exatamente. Esse gigante é a poluição ambiental. Perfeito. E é isso, estimados visualizadores. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado pela elevada estima aqui a acompanhar uma mente juvenil, pensante, experiente. Estamos até ao próximo convidado. Fiquem ligados. Foi um prazer. Muito obrigado, estimado José Palanca. Prazer foi todo meu. Espero um dia voltar aqui. Ter muita coisa para falar. Não, temos claramente. E nós esperamos voltar a recebê-lo aqui para podermos abordar sobre assuntos mais importantes. Estou à disposição. Assim será. Muito obrigado.